Hoje foi dia de trabalho na CPI da Covid, né? Eles instalaram na terça-feira, hoje foi dia de trabalhar, né? E aprovaram aí uma lista de Deus e todo mundo para ouvir, né? Hoje foi uma relação, foi grande ali para os senadores ouvirem ao longo dos próximos dias. Quem acompanhou a sessão foi a Larissa Arantes, tem um resumo aqui pra gente, Larissa. A CPI da pandemia definiu o cronograma de depoimentos da próxima semana e aprovou mais de 300 requerimentos com pedidos de informações para diferentes órgãos em sua segunda reunião no Senado. Na próxima terça-feira, serão ouvidos os ex-ministros da Saúde, Luiz Henrique Mandetta e Nelson Taixe, a partir das 10 horas da manhã. Na quarta-feira, o ex-ministro Eduardo Pazuello irá prestar seu depoimento e, na quinta-feira, o ministro Marcelo Queiroga e o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, irão participar da comissão. O requerimento de convocação do ex-secretário de Comunicação da Presidência da República, Fábio Van Garten, será analisado na próxima terça-feira. Durante a reunião, o relator da comissão, senador Renan Calheiros, reclamou da postura de parlamentares governistas. O que eu sei pelo tempo que eu estou na casa é que essa coisa de tropa de choque, de pegar senadores novos com carinha de novo, para vir aqui defender coisa indefensável do governo, isso não vai passar. Senador Renan, por favor, afasta o seu ódio, senador. Favor, eu queria... Afasta seu ódio, senador. Não vai passar. Acalme-se, senador. Respire. Tropa de choque... Eu nunca vi tropa de choque recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Tropa de choque é tropa de choque. Mas recorrer ao Supremo... Após a sessão, o vice-presidente do colegiado, senador Randolph Rodrigues, foi questionado sobre a revelação de que alguns requerimentos de convocações de autoridades foram assinados por funcionários ligados ao Palácio do Planalto. Eu considero lamentável algum agente externo querer interferir na CPI, mas tenho a certeza da direção da CPI não será permitido isso. A direção da CPI e as senhoras e senhores parlamentares não permitirão qualquer tipo de interferência externa às investigações. Dentre os pedidos de informações aprovados estão as solicitações de documentos e contratos relacionados, por exemplo, à compra de vacinas e insumos pelo governo, além de planos estratégicos de enfrentamento à pandemia, entre outros. E hoje o ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, negou o pedido de senadores governistas para tirar Renan Calheiros da relatoria da CPI da Covid, disse que a escolha do nome para o cargo é matéria interna corporis do Senado, sem possibilidade de interferência do STF, algo que o próprio Renan e o presidente do Senado já haviam dito aí nos últimos dias e também não esperaria nada diferente, né, Cláudio? Na verdade é o seguinte, né? Os governistas dirão que o Lewandowski fez o que estava previsto, dadas as suas ligações com o ex-presidente Lula, com o Partido dos Trabalhadores, coisas do gênero, né? Mas assim, ainda não importa a motivação do ministro, o importante é que o Supremo Tribunal Federal tomou uma rara decisão de não se imiscuir em assuntos internos do poder legislativo. E na verdade, nem entre do legislativo, né, Cláudio? Dos poderes, né? Que a gente vem falando sobre isso. Porque foram seguidas aí decisões, né? Impressionante. Exatamente. Outros lembrarão, já estão lembrando, das relações muito próximas entre Renan Calheiros e o ministro Lewandowski. Aliás, foi essa dupla que promoveu aquela manobra histórica absolutamente inesquecível de fatiar um artigo da Constituição, né? O artigo da Constituição previa a suspensão dos direitos políticos da então presidente Dilma Rousseff depois da cassação. O artigo da Constituição prevê que, cassado, o presidente tem, o chefe do poder cassado, do Poder Executivo, tem os seus direitos políticos suspensos, mas o ministro Lewandowski, na época presidente do Supremo, juntou-se a Renan Calheiros, na época no Senado Federal, e os dois produziram essa coisa inacreditável de só adotar uma parte do artigo da Constituição. Muita gente está lembrando isso também, só para lembrar as relações que há entre Renan Calheiros e o ministro Lewandowski, mas assim, é bom que o Supremo não interfira em assuntos do poder legislativo. Hoje, um outro senador, aliás, essa vem sendo uma pregação desse senador, né? O senador Oriovisto Guimarães, ele é um dos mais indignados com as seguidas interferências do Supremo Tribunal Federal em outros poderes, né? Ele, inclusive, hoje de manhã, antes da divulgação portanto, da decisão do ministro Lewandowski, ele voltou a reclamar de uma nova decisão monocrática do Supremo Tribunal Federal,
que foi aquela do ministro Marco Aurélio, ordenando o governo que faça o censo sem indicar de onde vai tirar o dinheiro para fazer isso. Mas, enfim, o fato é que, novamente, o Supremo Tribunal Federal se miscui de assuntos que são pertinentes a outros poderes, né? No caso, ele pegou com essa decisão 2 poderes de uma vez só. Bom, primeiro, o Legislativo. Lembra o senador Oriovisto que a decisão de retirar os recursos para o censo deste ano foi uma decisão do próprio Congresso Nacional quando aprovou o orçamento. E uma decisão muito óbvia, né? Porque, segundo ele lembrou, afinal de contas, não estava previsto o censo, não era possível realizar o censo em razão da pandemia. Então, para que imobilizar recursos do orçamento para fazer o censo? Enfim, mas foi uma decisão do Congresso e, portanto, ele considera que a decisão monocrática do ministro Marco Aurélio ofende essa autonomia do Congresso para votar e aprovar o orçamento e também se imiscui em assuntos do Poder Executivo, na medida em que a decisão administrativa de manter ou suspender o censo, e nesse caso agora não tinha outra medida a não ser o de suspender, era do Poder Executivo. Então, esse senador, o senador Oriovisto Guimarães, que é do Podemos, do Paraná, ele está propondo e insistindo nisso, né, na votação de propostas que já estão com o presidente da Casa, já estão em tramitação, propostas que, segundo ele, pretendem regulamentar decisões monocráticas dos ministros do Supremo. Não pode o ministro do Supremo, de maneira monocrática, interferir em assuntos de outro poder. Ele propõe que, como aliás o próprio ministro Marco Aurélio chegou a propor e foi derrotado, né, ele propôs e foi voto vencido no âmbito do Supremo Tribunal Federal, isso agora, ano passado. O ministro Marco Aurélio propôs que, quando se tratasse de assuntos pertinentes a outros poderes, a decisão que fosse sempre colegiada do plenário. É exatamente o que propõe o senador Oriovisto Guimarães. Mas a decisão do ministro Lewandowski contribui para isso, né? Contribui para não acirrar muito os ânimos. É correta a decisão de não se imiscuir em assuntos internos do Poder Legislativo. Resta saber se a motivação do ministro enfim, decorre dessa convicção ou se foi, enfim, por razões políticas, porque afinal de contas, como se costuma dizer, sem aparente espanto, o Supremo Tribunal Federal se transformou numa casa política.